Olá, estudo de número 10. Qual é o título? Jacó e Israel. Quando nós paramos para nos aprofundar nesse estudo, nós verificamos que a essência dele é entendermos o porquê da mudança de nome. Passando de Jacó para Israel, lembrando sempre que Jacó significava o quê? Enganador. E dentro da experiência que Jacó teve com Deus, dentro de sua trajetória de vida, tudo indica que o melhor realmente seria o quê? Mudar de nome. E Deus concede a ele a alteração de nome de Jacó para Israel, que seria o nome determinante do povo de Deus ao longo da trajetória cristã. Acompanhem comigo o verso que introduz o nosso estudo. Então, Deus disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus, e com os homens, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Deus aqui reconhece a luta de Jacó, o seu esforço por buscar uma aproximação mais intensa com Deus, e não apenas uma aproximação, mas também as bênçãos de Deus. Próximo tópico, lutando com Deus. Quantas vezes nós reivindicamos as bênçãos de Deus, tentamos um contato mais intenso com Ele e parece que não recebemos respostas. Nesse momento aqui, Jacó luta com um ser. E depois de longo tempo de batalha, nós observamos que esse ser não é um ser comum, que esse ser é um ser divino. Porque quem pode abençoar ricamente apenas a divindade. A divindade pode fornecer bênçãos sem medida. E observe comigo aquilo que está lá em Gênesis, capítulo 32, verso 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. Verso 26 agora. Disse ele: deixa-me ir, porque já rompeu o dia. O que Jacó responde? Não te deixarei ir, se não me abençoares. Se há uma coisa que o céu gosta de fazer, é justamente fornecer bênçãos. Mas não bênçãos sem sentido. É claro que existe uma relação de causa e efeito. As nossas bênçãos normalmente são proporcionais aos nossos atos. E Jacó aqui havia entendido, já nessa etapa de sua vida, os grandes equívocos que havia cometido. E aqui ele requer a bênção de Deus. E o restante da história você sabe. Para ele ser abençoado, não era interessante manter aquele mesmo nome, sim mudar de nome, mudar o rumo de sua vida, mudar o cenário de sua relação com Deus, deixar ele mais intenso. Agora nós temos o encontro dos irmãos. Com certeza quem faz a leitura fica nessa expectativa. O que vai acontecer? O irmão fragilizado, magoado, repleto de ressentimento. O outro, por sua vez, que havia agido com má índole, enganou o seu irmão. Jacó estava com medo. Medo de quê? Da vingança. Lembrando sempre que, naquela época, mesmo dentro de uma família, atos como esses poderiam ser revertidos, poderiam ser
compensados poderiam ter como consequência a vingança. E aqui esse irmão estava se dirigindo, Jacó estava se dirigindo perante o seu irmão. E o desfecho da narrativa nos diz assim: olha só o que aconteceu quando eles estavam se aproximando. Lembrando sempre que Esaú estava com um exército com centenas de homens. Por que será se era apenas para se encontrar com seu irmão? Com certeza você já deve estar imaginando, né, o que passava pela cabeça de Esaú. Mas as coisas mudam. Vamos ver o que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 33, verso 3. Olha que interessante. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. O que significa prostrar-se 7 vezes diante de seu irmão? Significa rendição, significa pedido de perdão, significa reconhecer naquele momento, dar a seu irmão o que ele roubou. Tanto é que Jacó chama o seu irmão como superior a ele. Ele usa a palavra: eis aqui o teu servo. Ele se coloca na posição de servo. Jacó não estava disposto a brigar. Esaú, nesse momento, você observa que ele não parte para a agressão. Ele não parte para aquilo que seria previsível. Nós vemos a mão estendida de Deus, aquela bênção que Jacó pediu lá, no momento do seu duelo, da sua briga corpo a corpo com a divindade. Ele recebe agora as bênçãos que haviam sido prometidas, ou seja, não teve luta, não teve briga, não teve assassinato, não teve derramamento de sangue, houve a cordialidade e o envolvimento entre os irmãos. Houve humildade por parte de Jacó, houve coerência e entendimento por parte de Esaú. Quantas vezes em nossas vidas nós precisamos de atitudes como essa? Humildade, entendimento e atmosfera de paz. Vamos falar agora de mais um tópico que tem como título Violência contra Diná. Isso mesmo. A Bíblia é clara, ela não utiliza rodeios, ela vai direto ao ponto e diz o que aconteceu nesse episódio envolvendo a filha de Jacó. Observe Gênesis 34, verso 2, diz assim: viu a Siquém, filho do Efeu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Ele a possuiu, ele a violentou, assim como nos dias de hoje. Naquele tempo, isso era um crime gravíssimo. E os irmãos de Diná, quando souberam do ocorrido, se indignaram, ficaram furiosos e declararam guerra, deixaram clara a sua intenção de vingança. É claro que aí vem todo um desfecho no qual eles maquinaram uma estratégia para se vingar daquele povo. O que eles fizeram? Já que o príncipe demonstrou interesse em dar continuidade ao relacionamento, em unir-se em matrimônio, os filhos de Jacó exigiram: bom, se vocês querem unir-se a nós, unir-se ao nosso povo, vocês têm que praticar o ritual da circuncisão, que é característica do nosso povo. E eles plenamente concordaram. Porém, não justamente no momento em que eles estavam fracos em termos físicos, devido à circuncisão. Os irmãos de Diná foram lá e exterminaram com eles. Como consequência disso, Jacó ficou muito preocupado. E agora o que vai ser de nós? Olha o que vocês fizeram. E observa-se que agora, neste momento em que Jacó
se manifesta. A Bíblia faz menção da manifestação de Jacó não no momento em que ocorreu a violência contra Diná, e sim agora quando ele sente que o seu povo, a sua família está ameaçada em decorrência da prática dos seus irmãos. Então, nesse momento, Jacó diz: o que vai ser de nós? Agora nós estamos ameaçados devido ao ato de vocês. Muitas vezes, atos mal planejados, mal pensados, geram medo. Quantas vezes você passou por isso? Medo de algo que talvez você não tenha feito, mas que outras pessoas fizeram, no qual pode gerar uma consequência desagradável para você. Avalie isso, mas nunca perca o pensamento de que a mão de Deus está estendida sobre você. Irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 34, e do verso 30 até o capítulo 35 e até o verso 15. É um texto curto, mas nós podemos tirar ali grandes lições sobre a adoração verdadeira. Após a reclamação de Jacó de que sua paz com os cananeus havia sido estremecida ou comprometida, Deus o exortou a deixar Siquém, onde ele estava, a cidade de Siquém, a fim de renovar sua aliança. Mas veja, o arrependimento, ele consiste em mais do que uma mudança física ou uma mudança de uma igreja para outra, de um lugar para outro, O arrependimento consiste muito mais do que isso. O mais importante é eliminar a idolatria do nosso coração, Independentemente de onde vivemos, porque idólatra eu posso ser em qualquer lugar, e me parece que a mudança de Jacó de Siquém para outro lugar, que nem foi o caso ali, que Deus exortou que ele fosse para Betel, eu acho que nem assim mudaria o coração de Jacó, mas enfim, a ênfase, isso é que temos que deixar claro, a ênfase está no Deus de Betel, Então a minha verdadeira adoração, independentemente do lugar, independentemente da igreja que eu esteja congregando, meu coração tem que estar voltado única e exclusivamente para Deus. Amém? Irmãos, infortúnios acontecem e com Jacó não foi diferente. Famílias disfuncionais existem e com Jacó não foi diferente. E assim que Jacó faz sua última viagem de Betel em direção à Terra Prometida, 3 incidentes graves ali lhe aconteceram. O primeiro foi o último filho de Jacó, nasceu, de nome Benoni. Mais tarde, inclusive, mudado para Benjamim, e eu vou explicar por quê. Segundo incidente, morreu Raquel, sua esposa, e Rúben, o primeiro filho de Jacó com Lia, dormiu com a concubina de Jacó. Ora, coisa desse tipo a gente hoje, nos dias de hoje, não admite, parece impossível, mas como eu disse, famílias disfuncionais existem. E a família de Jacó era uma delas, mesmo sendo da linhagem de Abraão. Jacó mudou o nome que Raquel deu a seu filho, inicialmente Benoni, que significa filho de minha tristeza. Mudou para Benjamim, que significa filho da mão direita, para indicar a direção sul, a fim de expressar a esperança da terra prometida e que o Deus disse que faria por seu povo depois que ali se estabelecesse. Então veja você, irmão, que
os infortúnios nos acontecem. Porque quando você não está arraigado a Deus, tudo pode acontecer. Quando você não ora, quando você não estuda a Bíblia, quando você não faz a lição da escola sabatina, quando você não se dedica ao seu Pai Celestial, todo e qualquer tipo de infortúnio pode nos acontecer. E está prometido também que nos fins dos tempos aconteceria isso, muito embora eu diga que hoje eu nem acredito, é difícil acreditar que haja uma disfuncionalidade em famílias desse tipo, de filho deitar com a madrasta e etc e tal, mas acontece e continuarão acontecendo essas coisas, né? Então, livremo-nos desses infortúnios, né? Nos dedicando tão somente ao nosso Deus, pondo-lhe em primeiro lugar em todos os nossos afazeres. Amém? Depois desse estudo, o que podemos concluir é que Deus deixa muito claro que a sua misericórdia não tem limites, que o seu braço estendido chega a qualquer lugar. Se ele chegou a Jacó e a sua família, mudou o nome, às vezes a ação de Deus para estender a sua graça envolve algumas alterações de contexto. Alteração de nome, alteração de região, alteração de estilo de vida, alteração de formas de pensar, conceitos e preconceitos. Enfim, o nosso estudo deixa muito claro que o perdão de Deus é inigualável e a sua graça não tem limites. Lembrando sempre que a maior referência de graça que nós temos é justamente o nosso Salvador, Jesus Cristo. Através dele, através da sua paz, da sua luz e do sangue derramado na cruz, ele estendeu a sua misericórdia e a sua graça para todos os habitantes deste planeta. Basta reconhecê-lo e aceitá-lo. Não se esqueça disso. Até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Pai, nossa gratidão por estares sempre ao nosso lado em todas as circunstâncias, especialmente nos momentos mais difíceis. Toma conta de nossa vida, por favor. Em nome de Jesus. Amém.